dia, meus queridos amigos, amados irmãos, doce família de Deus. Estamos juntos mais uma vez, mais uma terça-feira que nos concede o Espírito Santo de Deus para que o nosso coração esteja ligado com o coração do Pai, entendendo as verdades que o Senhor tem para esse dia, para esse momento. Hoje eu vou conversar com o pastor Cristiano Barroso, ali do Ministério Mevan, aqui da cidade de Itajaí. Vamos saber um pouquinho mais a respeito do Mevan Louvor e você vai ver que Deus tem feito coisas tremendas ali no Ministério Mevan e o pastor Cristiano vai contar pra gente nesta manhã. Você quer conversar com a gente? Manda o seu e-mail aí pro devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também nos procure ali no Facebook. Temos duas páginas, Devocional Intimidade TVMCA e também o Frases Devocional Intimidade. Sem mais delongas, meus queridos, vamos juntos nessa terça-feira e este é o nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade nesta manhã de terça-feira. Pastor Cristiano, seja bem-vindo aqui no nosso cantinho de adoração. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Que bom, né? A gente poder conversar. E o interessante é, pastor Cris, pastora Silvana estiveram aqui na segunda semana do Devocional em 2012, né? Exatamente. Adorando o Senhor, falando um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, praticamente, né? Estreamos o programa, foi muito bom aquele tempo, foi um tempo muito precioso. Verdade, né? Algo especial. E a gente vê quantas coisas Deus foi plantando ao longo desses 2 anos. A Bíblia diz que o tempo está correndo e realmente está correndo, né? Muito rápido. Pastor Cris, fala pra gente um pouquinho acerca do seu chamado no louvor, da pastora Silvana, né? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. Foi algo muito interessante assim na minha vida, porque eu me converti com 18 anos de idade e até os meus 18 anos a música não tinha nenhuma expressão na minha vida. Mas a partir do momento que eu me converti com 18 anos de idade, isso brotou dentro de mim de uma maneira sobrenatural que só o Senhor mesmo para fazer. Né? E a partir daquele momento em que eu me converti, a música começou a ter um valor muito especial para mim. Começamos tanto eu quanto a Silvana, a ser inserido no Ministério de Louvor na igreja. E aí foi uma caminhada muito linda, muito tremenda, né? E hoje com 36 anos, 18 anos depois, o Senhor me agracia de ser pastor do Ministério de Louvor. Que tremendo, né? Começou lá atrás, Deus despertando isso no seu coração, Exatamente. Mas se preparando para esse tempo, me né? Preparando, eu creio nisso. O Senhor me preparando para esse tempo maravilhoso que a gente tem vivido nos dias de hoje. Ali no Ministério, hoje vocês são pastores do Ministério de Louvor, né? Do Mevan Louvor, Isso. Aqui na cidade de Itajaí, no Mevan Sede, né? Exatamente. Que hoje já conta com quantas pessoas? Hoje nós estamos com aproximadamente 100 pessoas no Ministério de Louvor, somente no Mevan de Itajaí. Né? São 12 equipes de louvor e um coral de mulheres. Então é bastante gente. Eu sempre ouvi algo, até dentro da igreja, que músico dá problema. Eu não concordo com isso. É verdade, também não concordo. Eu não concordo. Graças a Deus, todos aqueles que estão ali conosco são homens e mulheres de Deus, maduros em Deus, e tem nos dado muita alegria. E tão tremendo que você fica imaginando, 18 anos depois, né? 18 anos depois, hoje, tantas pessoas, isso é só a ponta do iceberg, porque Deus tem muito mais atrás disso tudo, né? Com certeza, porque nós somos pastores do Mevan Sede em Itajaí, mas nós temos muitos outros Mevans no Brasil e no mundo, né? E de alguma maneira a gente tem sido uma referência para esse pessoal, para os Mevans de outros estados, de outras nações. E de alguma maneira a gente tem também pastoreado, discipulado esse pessoal. Então realmente aqui é um trabalho muito interessante, mas o que Deus tem feito, eu acredito que Deus tem feito aí num âmbito muito maior, através das nossas vidas, e a gente é muito feliz por isso. E sobrevém um versículo que diz assim, que o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos, do que sonhamos, do que almejamos. Como é que você definiria isso hoje, nesse presente momento? Olha, eu definiria... A palavra de Deus, ela é a verdade, né? Então, eu defino realmente que eu tenho provado isso. Até, inclusive, um dia eu tive uma experiência muito interessante, porque eu tive uma visão ao meu respeito de algo que Deus ia fazer na minha vida. Olha só. E naquele momento eu questionei a Deus, eu falei, Deus, mas como eu
Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Se fosse fulano, Beltrano, poderia ser, mas eu... E o tempo passou e um belo dia eu fui ministrar numa cidade lá no interior de São Paulo e eu fiquei numa casa de um homem chamado Paulo, que ele é um artista plástico e ele faz quadros. Um homem muito bem conceituado, quadros deles até inclusive muito, muito caros. E ele me levou para ir no ateliê dele. Eu fui no ateliê dele, vi os quadros dele, até que ele me levou lá para dentro, onde realmente ele pinta os quadros. E ali naquele pedestal tinha uma tela em que ele estava trabalhando um quadro, e aquele quadro estava todo rabiscado de lápis e algumas pinceladas de tinta. E ele pegou e ele começou a descrever aquele quadro para mim. Ele falou assim, olha pastor, esse quadro, uma pessoa que me encomendou vai ser assim, assim, assim. Começou a descrever o quadro e eu tentava ver o que ele estava vendo, mas eu não conseguia, eu só via rabisco, só via manchas de tinta. E naquele momento o Senhor falou no meu coração assim, filho, comigo é assim, eu sou o autor da vida. Então eu já tenho o quadro pronto ao seu respeito. E aí o Senhor me lembrou daquela visão que eu tive. E aí me lembrou que Ele me mostrou, na verdade, que por mais que a gente... Porque os sonhos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos, né? Então eu tive uma experiência muito interessante. Ele falou, filho, eu sou o autor da vida, eu já tenho o quadro pronto. A minha visão ao teu respeito já está pronta. Só escolhe viver o que eu tenho para você, que você vai provar de tudo que eu tenho. E eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente tem procurado viver isso. E Deus tem sido muito bom conosco. Uma coisa muito linda, pastor, como já lhe conheço há algum tempo, né? Somos amigos pessoais também, pertencemos ali ao ministério. Você tem uma particularidade muito serena, né? Você tem assim, a gente tem uma foto, eu vou pedir para o Sidney colocar pra gente aqui, do pastor e da pastora ali, da pastora Silvana, né? E vocês têm duas personalidades assim, parecidas e diferentes. O pastor, quem não conhece ele ainda, vai ter a oportunidade de conhecer de pertinho, é muito sereno, muito calmo, muito tranquilo, mas é muito importante isso. E a pastora Silvana lhe completa. Vocês, como os casal, foram separados um para o outro para realizar. Olha só que foto linda que a gente separou de vocês aí. Surpresa, gente, que nem ele tinha visto as fotos ainda, né? É verdade. E vocês dois, como casal, para viver esse sonho de Deus, como é que vocês têm desfrutado disso? Olha, é muito tremendo, porque realmente é como você falou, Mônica, ela realmente me traz por equilíbrio, né? Eu sou um cara muito tranquilo, às vezes tenho uma dificuldade de dizer não, né? Mas o pai, ele tem que aprender a dizer não para os seus filhos. Exatamente. Né? Não só sim, sim, sim. E um líder, a gente considera, né? O Ministério Mevan tem essa visão de paternidade, então a gente considera que nós temos que ser pais para os nossos liderados, né? Então, só que eu ainda tenho essa dificuldade de dizer não, mas a Silvana, não é que ela tem uma predisposição em dizer não, mas ela me ajuda nesse sentido, né? Ela, Cris, olha, isso aí realmente você precisa fazer. E ela me ajuda muito. É tremendo, né? Porque tudo vai se encaixando naturalmente no dia a dia. Exatamente. Né? Ela realmente traz esse equilíbrio para mim. Né? Eu considero que realmente eu só apareço na foto, apareço na TV, como estou aqui fazendo um programa, mas ela realmente tem sido a minha ajudadora, como diz a palavra, tem sido a minha auxiliadora. E eu não vou dizer que ela é responsável 100%, mas grande parte do nosso ministério, ela que está pelos bastidores trabalhando, arregaçando as mangas e fazendo. E muitas vezes ela nem aparece, mas realmente ela tem uma importância muito grande no meu ministério. Glória a Deus. É tão bom, né? Porque quando a gente decide viver os sonhos de Deus, deixar que a nossa tela seja desenhada pelo Criador do jeito que Ele quiser desenhar, Ele é meticuloso, Exatamente. Ele é primoroso, porque Ele vai fazendo e nos dando surpresas ao longo do caminho, né? Eu tenho certeza que você muitas coisas não imaginava e muitas coisas, às vezes assim, o que vai acontecer amanhã? Mas quando Deus faz, é perfeito. Eu creio que você tenha vivido isso no seu ministério ali no Mevan, né? Mônica, se me dissesse, eu estou no Ministério Pastoral em tempo integral há 4 anos. Então, se me dissessem há 5 anos atrás, se me dissesse, Cristiano, daqui a 5 anos você vai estar em tempo integral, pastoreando, viajando as nações, viajando o Brasil, eu ia chamar aquele cara de louco. Eu ia falar, não, olha,
Porque é como aquela visão do quadro. Eu não estou enxergando o que ele está enxergando, mas o Senhor faz você enxergar os sonhos dele. Porque muitas vezes e isso às vezes limita até o Senhor na nossa vida, porque quando a gente olha para nós, não vemos nenhuma condição, porque na verdade Ele é bom, não nós, né? Nós somos bom, o bom é o Senhor. O próprio Jesus diz, bom é o meu Pai, né? Então a gente realmente tem vivido, e se me dissessem há 5 anos atrás, olha, há 5 anos você vai estar fazendo isso, eu ia falar, não, cara, você está maluco, não, porque a gente realmente entende que tudo que a gente tem vivido é pela graça de Deus, é pela misericórdia do Senhor. Claro que Ele encontrou algo no nosso coração para isso, uma disponibilidade, procura, né? porque Ele procura, exatamente. Claro que Ele encontrou uma disponibilidade no nosso coração para poder fazer, mas realmente tudo isso que a gente tem vivido tem sido muito, muito lindo, e a cada dia que eu acordo pela manhã, eu falo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, é bom demais, né? Viver os sonhos de Deus é algo assim maravilhoso. Agora falando um pouquinho mais dessa questão orgânica do Ministério de Louvor. Hoje vocês trabalham com a integração, que são os novos músicos, né? Eles passam por um período de integração para poder estar participando. Hoje já tem o retiro, que no próximo bloco a gente vai estar vendo aí um pequeno teaser, né, a respeito do retiro de louvor. Tem a conferência, e esse ano, agora de 2014, vocês estão preparando uma escola. Uma escola, um desafio que Deus colocou no nosso coração, de fazer uma escola de segunda a sábado, porque um retiro é muito bom, né? A gente é muito ministrado. Tivemos um tempo muito, muito interessante lá no sábado à tarde, que foi de um fórum de perguntas e respostas. Então surgiram vários assuntos que a gente, de alguma maneira, tentou falar, explicar, ensinar, discipular, mas o tempo é muito curto, né? Então a ideia é a gente realmente fazer uma escola de segunda a sábado, que a gente tenha condições de ir mais a fundo, né, em vários assuntos e mais a fundo em várias realidades aí dessa grande atmosfera de louvor. Então esse é um desafio muito grande para esse ano. Agora por ano de 2014, né? 2014. No próximo bloco, então, a gente vai voltar falando um pouquinho mais dessa parte orgânica do ministério, e também você vai poder conferir com a gente um teaser do último retiro, que foi o Som do Céu, que tá até a camiseta do pastor aqui, né? Que foi algo muito tremendo. Então são só 30 segundinhos e você volta para tomar café com a gente e para ver esse especial acerca do retiro de louvor. 30 segundos e a gente já volta. For love is crucial.